Muito bem, boa noite a todas e todos. Nós Boa noite, pastor. estamos começando hoje aqui a nossa revisão de direito penal. Então, queria agradecer a presença de todo mundo que topou vir, minhas sobrinhas e sobrinhos, queria agradecer a presença de Ana também, todos que estão conosco. A aula está sendo gravada, nós estamos esperando também a presença de Renato, meu irmão e professor de Direito Penal, e que está aí nos nossos planos que a gente faça esse encontro juntos. Eu andei pensando sobre como é que nós vamos fazer, né, o andamento. E eu tinha pensado, a princípio, analisar alguns tópicos de direito penal e mandei para vocês um cronograma e tal. Mas quando Arthur me mandou hoje algumas questões, eu vi que talvez alguns tópicos ficassem de fora, tópicos que são cobrados em concursos públicos. Então, eu defini uma outra caminhada e a gente vai fazer um curso que será 15% uma visão doutrinária e 85% um comentário acerca do Código Penal. Porque é mais ou menos isso que é cobrado em provas de concurso e OAB, pelo menos aqueles que eu tenho visto. A maior parte é texto de lei, saber o que é que está na lei, pelo menos foi essa visão que eu tive vendo as questões que Arthur me mandou, e a gente vai ter uma perspectiva doutrinária aqui e ali, mas, na grande maioria, vai ser uma leitura comentada. Eu lembro que Ellen colocou isso, né, sobre as aulas de processo civil que Hélio dará, né, será uma leitura comentada do Código. E vale a pena fazer isso, principalmente no que tange as questões da parte geral do Código, porque a parte geral ela trabalha muito as questões doutrinárias. Eu vou pedir que todo mundo mantenha o microfone fechado, mas assim que você tiver uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, você abre o microfone, mas primeiro levanta a mão. Aqui tem o dispositivo, né, para levantar a mão, eu vou poder perceber que você quer falar aqui na telinha, você levantou a mão, e aí eu vou concluir aquilo que eu estou dizendo e abrir a palavra para aqueles que quiserem comentar, fazer perguntas, interagir de alguma forma. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá tudo tranquilo? Chegando som e áudio aí? Ótimo, muito bem. São 9h05. A gente tem uma pontualidade britânica, né? Eu vou mandar para vocês um arquivo que comenta, em que aparecem os princípios gerais do direito penal. Então, toda a ciência que a gente quer estudar, a gente começa vendo os princípios. E eu gostaria de destacar para vocês alguns princípios gerais, princípios que são importantes do direito penal. O mais importante princípio do direito penal, que está presente desde o artigo 1º do Código Penal, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade. Esse princípio estabelece que, como a gente lembra, né, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade. Então, para que uma conduta seja considerada criminosa, é preciso que um texto de lei a defina como tal. Então, uma conduta só pode ser considerada criminosa se ela for assim definida por lei. Esse é o princípio da legalidade. O artigo 5º, inciso 39 da Constituição, diz a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
Aqui a gente tem uma junção de princípios que estão envolvidos. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da reserva legal. Todos esses princípios estão aqui nesse texto de lei. Veja, o texto diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer, Heloísa, lei anterior significa apontar para o princípio da anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, é a lei que tem que definir, é princípio da legalidade. Princípio da reserva legal, ou seja, só o Estado tem o poder de estabelecer como crime uma determinada conduta. Então, a gente tem esses princípios aí presentes. Então, eu já falei de 2 princípios, claramente. Vamos ver se a gente está acompanhando. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade da lei penal. Ora, o terceiro princípio que eu gostaria de falar é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Gente, prazer ver todo mundo aqui animado aí participando, viu? Caio, Arthur, todo mundo aí participando. Eu queria mostrar a vocês, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso com alguma competência. Então, a gente está aparecendo aí para vocês a tela no quadro. Está aparecendo aí para vocês? Alguém abre o microfone e me diz se está aparecendo o quadro. Tá, né? Tá, sim. Tá, jóia. Então, a gente precisa vislumbrar algumas coisas que eu acho que são importantes que a gente veja nesse princípio da retroatividade. Vamos ver quais são esses elementos que estão aqui, que são presentes. Beleza. Ó, vamos lá, vamos ver o seguinte. Vamos pensar na linha do tempo da lei. Vamos pensar na linha do tempo da lei. Se a gente traçasse uma linha e nós pensássemos que em um determinado momento surgiu a lei A. No outro momento surgiu a lei B. A lei B. Ora, houve um momento em que a lei A deixou de vigir e passou a vigir a lei B. Ora, é preciso que tenhamos em mente que a conduta foi praticada, ela foi praticada durante a vigência da lei A. Então, beleza, aqui nós temos a lei A, a conduta foi praticada durante a vigência da lei A. Ora, a lei A incidir sobre a conduta que estava em sua vigência é o que nós chamamos de atividade da lei. O que é a atividade da lei? É a lei que incide sobre a conduta que estava em vigor durante a sua vigência. Então, a conduta foi praticada durante a vigência da lei A. Então, nós temos a atividade da lei. Agora, se eu quiser que a lei B incida sobre a conduta que foi praticada durante a vigência da lei A, então eu estaria na esfera da retroatividade da lei. Eu estou diante da retroatividade da lei. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pensar a atividade da lei, a retroatividade da lei. Agora, existe a possibilidade da lei A incidir no tempo, quando a lei B já está em vigência? Sim, é possível, é possível. Então, seria a lei A produzindo efeitos, aqui, ó. Produzindo efeitos aqui. Então, eu estaria na esfera da ultratividade da lei. Então, bora entender isso. Vamos entender para que fique claro, para a gente ficar claro. A lei A incidindo sobre a conduta é a atividade da lei. A lei B
incidindo sobre uma conduta que foi praticada antes da sua vigência, a lei B praticada. Vou apagar aqui para ficar mais claro. Esses são princípios simples, mas a gente precisa entendê-los com clareza. Vamos lá. Atividade. Martou, o que é a atividade da lei? É a lei A incidindo sobre a conduta praticada durante a sua vigência. Quer dizer, essa conduta foi praticada e foi julgada aqui. Então, a gente tem a atividade da lei. Ultratividade. A conduta foi praticada aqui, mas o julgamento só aconteceu muito tempo depois. Bora colocar o julgamento lá. Vamos colocar o julgamento aqui. Vou colocar o julgamento aqui. Ora, se o julgamento aconteceu aqui e a lei B não é mais benéfica, a lei B não é mais benéfica que a lei A, então eu vou ter a ultratividade da lei. Nós vamos ter a incidência da lei A, muito embora ela já esteja revogada, mas a conduta foi praticada durante a sua vigência, isso recebe o nome de ultratividade da lei. Então, quer a conduta seja julgada durante a vigência da lei, aqui a gente tem atividade da lei. A regra é, se a lei B ela não é mais vantajosa que a lei A, então a lei A vai gerar ultratividade, ela se aplica aqui no julgamento, quando o indivíduo for julgado, ele será julgado à luz da lei que estava em vigor na época da sua conduta. Qual é o único caso, vamos ver, Martou, qual é o único caso em que há retroatividade da lei? Qual é o único caso em que há retroatividade da lei? O único caso, eu queria apagar esse negócio aqui agora. O único caso que há retroatividade da lei é quando a lei B é mais favorável ao réu. Se a lei B ela é mais favorável do que a lei que estava em vigor na hora da conduta, então ela retroage em favor do réu. Se ela não for, ela não retroage. Meus amigos, pergunto se há dúvidas sobre essa questão, o que é a atividade da lei, ultratividade da lei e retroatividade da lei. Está claro isso ou não? Dúvidas? Tudo claro? Podemos seguir? A lei que estava em vigor na hora da conduta, ela incide sobre a conduta. Se a lei B já está em vigor e ela não é mais vantajosa para o réu, eu vou ter a ultratividade da lei, ela produzindo efeitos lá no julgamento. Quando é que haverá retroatividade? Quando a lei B ela for mais benéfica ao réu, então ela retroagirá. Claro assim. Renato, alguma dica, algum detalhe aí para completar essa ideia da retroatividade da lei? Abre aí o microfone e fala para a gente. Não sei se você vai falar, é a questão da análise, né? Que lei é melhor? Qual a lei é melhor? Lei A, lei B? Isso é uma questão importante, porque lembrar que a nossa jurisprudência não admite a chamada combinação de leis. Isso é importante. Então, você tem que... existe um confronto de leis e uma parte é benéfica em relação... A lei A tem uma parte benéfica e a lei B tem outra parte benéfica. Isso terá que ser pesado e o julgador irá escolher a mais benéfica entre as duas, não podendo ele se valer de uma parte da lei A com a parte da lei B, que ele estaria criando uma lei C. Exatamente. Exatamente. Seria uma lei que não existe, nem A nem B. É uma tercius, né? Uma terceira lei que o julgador não poderia fazer. Muito bem, então estamos aqui seguindo com os princípios. Já vimos 3 princípios: princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da retroatividade da lei mais benéfica, que está expresso no artigo 2º do Código Penal. Pois não, diga lá. Uma observação, para quem vai fazer, no caso talvez Arthur, um concurso para a área policial, onde tem uma segunda fase, e que trabalhe com a questão de direito penal e processo penal, que o princípio da legalidade é considerado
o princípio dos princípios, ou seja, é o princípio maior. Tá certo? Então, ele, dentro de uma escala de princípios, ele é o principal, ele é o mais importante. Então, Francisco, como é que o nome daquele... O Francisco de Assis Toledo diz que ele é o princípio dos princípios. Entendeu? Então, tudo advém do princípio da legalidade. Então, ele tem seus desmembramentos que viram outros princípios. Então, na hora de escrever, a gente não pode colocar o princípio da legalidade como se fosse um princípio qualquer, dentre os tantos. Não. Ele é o princípio. Tá certo? É muito importante isso. E lembrando também que, quando a gente fala em legalidade, é uma legalidade restrita. Por exemplo, não cabe a medida provisória, não é? Criar tipo penal. A criação do tipo penal é uma matéria reservada à lei ordinária. Certo? Importante lembrar disso. Joia. Muito bom, Renato. Muito bom. Quarto princípio a ser analisado, o princípio da humanidade, porque quando as leis estabelecem penas, precisam respeitar a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana. Então, esse é um princípio importante, que chama-se de princípio da humanidade. Lembra, toda vez que você pensar em princípio da humanidade, pensa que as leis aplicadas, elas não podem ser degradantes, elas não podem ser... colocar a pessoa em condições, muito embora... Esquece a realidade, bota na cabeça que o princípio da humanidade é aquele que estabelece que as penas cominadas pela lei não podem ser penas degradantes, humilhantes, que violem a dignidade da pessoa humana. Quinto, princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal. O que é que diz o princípio da personalidade? Artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra ele executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. O que é princípio da personalidade, Heloísa? O princípio da personalidade é o seguinte: a pena só pode ser aplicada em cima daquele indivíduo que praticou a conduta. Seus filhos, seus pais, seus amigos não podem ser punidos. Então, quando a gente pensa no princípio da responsabilidade pessoal, a gente está pensando que somente quem praticou a conduta, isso é uma superação de um modelo que está no Antigo Testamento, inclusive, né? Em que a punição ia para os filhos até a 3ª geração, ficaria banido e tal. Esse é um modelo antigo que perdurou até a Idade Média, mas que não pode ter mais lugar. O que é que diz o princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal? A pena incidirá apenas sobre o agente, não sobre seus sucessores. E aí o detalhe que a Constituição coloca é o seguinte: bom, se a pena é pecuniária, então, e os sucessores receberam um valor como herança, então, eventualmente, pode acompanhar no limite dos valores auferidos pelos sucessores. Então, efetivamente, acompanhando o patrimônio do agente e não estendendo-se ao patrimônio que originalmente não era do agente, mas que estava presente lá nos seus sucessores. Sim, posso repetir, Ana. O artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Ellen, manda ver. Diga lá. Tio, só uma observação que caiu na prova que eu fiz de Natal, que eu até errei. É porque uma parte disso, por ser uma coisa pecuniária, a gente acaba confundindo, mas, na verdade, a multa é uma parte da pena, e aí, nesse caso, a multa não passa para os sucessores, seria só realmente reparar o dano, né? Que eu acho que tinha isso, assim, na questão, e eu achava que a multa passaria também, mas entendi. Não é, né? Na verdade, não. Na verdade, quem tem que pagar a pena, não é o agente, o indivíduo que praticou a pena. Muito bem. Sexto princípio, princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena. Eu estou pensando aqui, Caio, no concurso de agentes.
o concurso de agentes. Várias pessoas participaram do crime. 2, 3, 4 pessoas participaram do crime. Mas o juiz não pode aplicar uma pena em bloco. O juiz não pode dizer, não, houve concurso de agente, 4 pessoas participaram, eu vou aplicar uma pena para todo mundo. Não. A individualização da pena significa que cada um responderá de acordo com a sua culpabilidade. Cada um responderá de acordo com a relevância da sua participação. É por isso que a pena precisa levar as considerações, as condições pessoais, individuais do agente. Por exemplo, se o indivíduo ele foi o mentor do crime, então ele receberá uma situação mais gravosa contra ele. Se a participação foi mínima do indivíduo, então o juiz deverá sopesar a participação, a relevância, a reprovabilidade da conduta de cada um. Então, o princípio da individualização da pena significa dizer não existe pena em bloco, não existe pena de bolo, 2 pessoas não podem ser consideradas iguais, 2 pessoas podem receber a mesma pena, mas o juiz aplicou a pena individualmente, ou seja, na dosimetria da pena, ele os considerou separadamente. O resultado da conta pode ser o mesmo. O resultado pode ser o mesmo, mas não pode ser para fulano e fulano, eu aplico a mesma pena e faço uma dosimetria genérica para envolver a ambos ou a 3, 4 pessoas. O princípio da individualização da pena significa cada um deve responder de acordo com a reprovabilidade da sua própria participação e traços de personalidade. Então, assim como também devem ter os benefícios, né? Vocês lembram disso, né? Por exemplo, se o indivíduo ele era, no momento do fato, maior de 18 anos, mas menor de 21 anos, então essa vai ser uma circunstância atenuante, logo, que aplica-se a ele, não aplica-se de uma forma geral. Então, fará parte da individualização da pena. Princípio da intervenção mínima, conceito importantíssimo, né, Renato? Dizer que o direito penal é a última ratio, o direito penal não vai tratar das coisas comezinhas do cotidiano, aquilo que uma sanção administrativa, uma sanção civil poderia resolver, o direito penal vai se resguardar para ser o último instrumento para a aplicação da lei, né? Não deve intervir na vida das pessoas, ou seja, eu me lembro de Isaac Luna, né? Isaac Luna dizia assim, quanto mais desenvolvida é uma sociedade, mais civilizada ela é, ou seja, mais regida pelo direito civil. Dizer que uma sociedade é civilizada é dizer que ela é regida pelo direito civil. Uma sociedade que não tem grandes avanços civilizatórios é porque ela é regida pelo direito penal. Então, se é preciso que o Estado se valha do direito penal constantemente, é porque falta civilidade a essa sociedade. Então, o princípio da intervenção mínima, O direito penal deve ser a última fronteira do controle social, uma vez que seus métodos são os que atingem de maneira mais intensa a liberdade individual. 8º princípio, serão 15, então vou tentar correr aqui. Princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. O que é que diz o princípio da taxatividade? É preciso que aquela conduta seja claramente descrita na lei para que ela seja considerada crime. Então, não se pode fazer analogia em Malam partem, né? Não se poderia dizer essa conduta parece com aquela prevista pelo artigo tal, essa conduta se assemelha à conduta típica, não. Princípio da taxatividade, os tipos penais devem ser objetivos, claros, evitando aspectos subjetivos e de valoração meramente cultural. Então, é preciso que a conduta seja descrita com clareza e a conduta efetiva se adeque ao tipo penal. Perceba, Ana, a palavra tipo significa molde. Então, só Renato aqui vai lembrar que antigamente as gráficas tinham os tipos, né? Quando colocava ele chamava de tipografia, inclusive.
tipografia. Então, colocava os tipos, que eram modelo, então as palavras eram feitas. O primeiro cartão de visitas que eu fiz na minha vida, eu vi o cara montando o meu nome com blocos ali de chumbo e depois colocava um papel em cima. Então, a palavra tipo é molde. Então, dizer que uma conduta é típica é dizer que a conduta concreta se amoldou à previsão abstrata presente no tipo penal. E essa adequação precisa ser expressa. Então, a gente tem o princípio da taxatividade. Bora adiante. Princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio vai estabelecer o seguinte: quanto mais grave a conduta, maior deve ser a pena. Quanto menos grave, quanto menos lesiva à vida social, não é? Aos agentes, ao bem jurídico protegido, menor deve ser a pena. Então, há uma proporção entre a gravidade da conduta, a lesividade da conduta e a pena combinada àquela conduta. Então, proporcionalidade quer dizer, quanto maior a gravidade da ofensa ao bem jurídico protegido, maior a pena. Quanto menor a ofensa ao bem jurídico protegido, menor a pena. Para dar um exemplo disso, da proporcionalidade, nós deveríamos pensar no seguinte: é claro que o furto tem que ter uma pena menor do que o roubo, porque o furto atingiu o patrimônio, é um crime contra o patrimônio. O roubo também é um crime contra o patrimônio, mas além no roubo, quando houve violência ou grave ameaça à pessoa, então nós tivemos não apenas o patrimônio colocado em risco, nós tivemos a integridade física, o equilíbrio emocional do sujeito passivo, daquele indivíduo que sofreu. Então, o princípio da proporcionalidade significa dizer haverá uma pena mais grave para o roubo do que para o furto, porque a gravidade em si da conduta é maior. Então, é uma relação entre a ofensividade da conduta e o tamanho, não é? A gravidade da pena aplicada. Muito bem, 10º princípio. Princípio da... Martorelli, lá. É importante lembrar que o nosso Código Penal ele foi feito, dizia Zaffaroni, a semelhança de uma coxa de retalhos. Ele é colocado um pedaço em cada momento. O que acontece? Às vezes, esse princípio da proporcionalidade ele não é respeitado. Vou dar um exemplo. O crime de corrupção passiva e concussão. O crime de concussão é exigir a vantagem devida. A corrupção passiva é solicitar. E se vocês analisarem a pena da corrupção passiva é maior do que a da concussão. Então, isso é o que foi que aconteceu. Aumentaram um tipo penal e esqueceram de aumentar o outro. Então, em alguns momentos, você vai ter um desrespeito. Então, é bom a gente ter cuidado na hora de analisar um caso prático ou alguma coisa assim para você, porque é muito, muito claro que quem exige comete uma conduta mais reprovável do que quem solicita. Mas isso não gera um reflexo equivalente na pena. Então, aqui e ali você vai ter aí algumas distorções. É isso que acontece. E é isso que o caso aconteceu assim, Renato, porque a corrupção passiva teve a sua pena estabelecida em 2003. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Enquanto a concussão teve a sua pena fixada depois, em 2019, exatamente para evitar isso, Renato, para desfazer esse equívoco aí. Você estão enxergando aí? Está aparecendo o Código Penal? Olha aqui a figura da concussão. A figura da concussão, como o Renato disse, exigir. Quando em 2003 foi incluída essa figura, foi tratada essa figura da corrupção passiva, solicitar, aí a pena foi colocada em reclusão de 2 a 12 anos e multa. Mas o que aconteceu? Gerou um descompasso com a pena da concussão. Por isso, em 2019, eles foram lá e fizeram
igualando, mas olha, eu acho que também aqui não há proporcionalidade. Também não, teria que ser maior, a pena teria que ser maior. Teria que ser maior, por quê? Porque a conduta ela é mais gravosa, né? Ela ofende, claro, né? Ofende, então, Volta lá, uma coisa é você, lá, alguém pedir a você, outra coisa é alguém lhe constranger, exigindo de você que você volta na faça tela algo. lá, aquela tela, que tem uma coisa interessante. A tela que você do código. Certo, estou abrindo aqui. Pronto. Tá aparecendo aí, não? Tá aparecendo agora? Tá. Olha aí. Aqui a figura da concussão, artigo 316, corrupção passiva, 317. Veja só, veja o excesso de exação. Ele define o tipo, se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe, indevida, a pena de 3 a 8 anos. Aí no parágrafo segundo ele diz, se o cara desvia em proveito próprio, aí ele pega a pena mínima, diminui e a pena máxima aumenta. Veja outra, tem que ter muito cuidado na análise do Código Penal, porque ele é louco. Porque, veja, em tese, seria um excesso de exação qualificado. Mas para ser qualificado, uma qualificadora tecnicamente, a pena mínima e máxima teria que ser jogada para cima. Claro. Esse é o conceito de qualificado, né? Qualificado é mais grave. Aí, uma vez, o aluno me perguntou, eu disse, isso aí é uma privilégio qualificadora. Privilegiadora em relação à pena mínima e qualificadora em relação à pena máxima, porque é isso que o Código fez. É isso mesmo. É uma coisa assim, meio, a gente, né, tem que ter muito cuidado com essa análise, que eles realmente... o legislador não é nada técnico, né? É verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui para o 10º princípio em análise. Princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Também é chamado de princípio da vedação do bis in idem, ou seja, 2 vezes o indivíduo é punido pela mesma razão, pelo mesmo elemento. Uma coisa funcionando como uma conduta que define, uma circunstância que define a conduta, ou colocado como circunstância agravante e depois como causa de aumento, enfim, o mesmo elemento, o mesmo fato, figurando 2 vezes como aumento da pena. Isso não pode. Então, a vedação do bis in idem. É importante, viu, Elô, guardar essas expressões latinas, porque, às vezes, os caras no concurso colocam a expressão latina. Né? Eu vi uma vez uma prova da OAB dizendo que deixou que o prazo passasse in albis. In albis, pô. Ou seja, o que é passar o prazo em albis? Sem fazer nada. O Ministério Público deixou o prazo passar em branco, sem nada a fazer. Então, a gente não tem que decorar expressões latinas, mas aqui e ali tem algumas expressões que a gente tem que guardar mesmo, porque pode, eventualmente, ser objeto de uma prova, né? Então, princípio da vedação da dupla punição ou vedação do bis in idem. Cobrar 2 vezes a mesma conta. 11º princípio, princípio da culpabilidade. Princípio da culpabilidade. Aqui tem um problema, viu? A palavra culpabilidade aparece em vários e diferentes contextos. A palavra culpabilidade aparece em diferentes contextos. Culpabilidade como elemento do crime é uma coisa. Princípio da culpabilidade é outra coisa. O que é o princípio da culpabilidade? Bora prestar atenção. Princípio da culpabilidade significa que ninguém deve ser punido se não agiu pelo menos culposamente. Ora, em regra, as pessoas são punidas quando agiram dolosamente. Excepcionalmente, a lei admite a punição, ainda que a conduta tenha sido culposa. Mas, pelo menos, o indivíduo tem que ter agido com culpa para que ele receba a punição.
né? O princípio da culpabilidade tem a ver com a ideia de que, sem pelo menos culpa, o indivíduo... Aí a gente tem que lembrar uma noção bem geral de dolo e culpa, né? Uma noção bem geral de dolo e culpa. Dolo, quando se tem a intenção de produzir o resultado ou se assumir o risco. Culpa, quando um indivíduo, por negligência, imprudência ou imperícia, acabou produzindo o resultado, né, que ele não intencionava produzir. Depois a gente vai ter que fazer a diferença entre dolo próprio e dolo eventual. Depois a diferença entre dolo direto, dolo indireto, de culpa consciente e culpa inconsciente. Daqui a pouco, aguardem, a gente vai enfrentar. Mas o princípio da culpabilidade é esse. O que é, Martot? Dizendo de modo bem simples, ninguém será punido se não agiu pelo menos com culpa, né? Pelo menos com culpa para produzir o resultado. 12º princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que deve ser respeitada na aplicação das penas e em todo o processo respeitar a dignidade do ser humano. É um ideal, né, porque na prática a gente sabe que isso não acontece. Princípio da insignificância, 13º princípio, também chamado de princípio da bagatela. Ou seja, não basta que o bem jurídico tenha sido efetivamente ofendido, é preciso que ele tenha sido significativamente, Caio, guarda a palavra, significativamente atingido. Porque se ele não foi significativamente atingido, incidirá o princípio da insignificância, da não significância, né? Então, se o bem jurídico não foi significativamente atingido, então não há tipicidade material. Não há tipicidade material. Aí a gente vai ver depois, eu vou explicar isso com cuidado a vocês. A tipicidade se divide em tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal é quando há uma adequação entre a conduta praticada e o molde penal, o tipo penal. Se há adequação, então há tipicidade formal. A tipicidade material é quando esta conduta, que se adequou ao molde legal, atingiu o bem jurídico protegido pela lei de modo significativo. Então, a gente vê o tempo todo essas coisas sendo discutidas. A pessoa que entrou na loja então, e furtou 7 belos, balas de 7 belos das lojas americanas. Era uma prática que os adolescentes da década de 80 e 90 levavam a efeito, né? Amparados, escorados pelo princípio da insignificância. Agora, o Supremo Tribunal Federal, passando rapidamente, estabeleceu 4 elementos para que se reconheça o princípio da insignificância. Vale a pena compartilhar com vocês esses 4 elementos aqui estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam o que é que diz esses 4 elementos. Lembrem-se, eu vou mandar esse arquivo para vocês pelo WhatsApp, então ninguém precisa copiar isso, vou mandar pelo WhatsApp, mas é preciso estudar. O primeiro, a ausência de periculosidade social da ação, ou seja, a ação não gerou riscos à integridade física de ninguém, nem ameaçou a ordem social. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, é o segundo elemento definido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, aquilo foi errado, é claro, foi um fato típico, mas ninguém está dando muita bola para esse tipo de comportamento. Ofensividade mínima da conduta, ou seja, ofendeu o bem jurídico protegido, mas em pequenas proporções. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses 4 elementos iriam compor, assim, para... Isso aí, Arthur, tem que guardar isso, porque para as carreiras policiais, esses 4 elementos vão ser muito cobrados. Ana está estudando para a prova da Defensoria Pública, também acho que é importante guardar. Vou mandar isso por e-mail para que vocês guardem e a gente lembre disso. 14º, penúltimo princípio que eu vou analisar aqui, princípio Martorelli, diga lá, Renato. Só uma observação é que não esquecer qual a consequência da aplicação do princípio da insignificância, a exclusão da tipicidade material, certo? E outra coisa, quando a gente fala em princípio da insignificância, a gente lembra muito do furto.
E a gente tem que lembrar que existe uma das tantas classificações de crime que diz que o crime ele pode ofender apenas um bem jurídico e outros crimes podem ofender vários bens jurídicos. O furto é um crime que ofende apenas o patrimônio. Já o roubo, por exemplo, é um crime que ofende o patrimônio e a integridade física e psicológica. Então, por exemplo, se alguém rouba ou tenta roubar R$ 5, R$ 2, não se aplica o princípio da insignificância. Por quê? Porque se quanto ao patrimônio o valor é ínfimo, mas foi ofendido um outro bem jurídico que a gente não pode aplicar a insignificância. Então, tomar cuidado, porque aí a gente pode se enganar. Não, mas eu lembro, R$ 2, R$ 5, R$ 10. Não. Se foi roubo, se foi até mesmo a tentativa de roubo, não há que se aplicar o princípio da insignificância. Tá certo? Porque foi ofendido outro bem jurídico além do patrimônio. Certo? Muito bom, Renato. Muito bem lembrado. Muito bem. O 14º princípio, penúltimo princípio, o princípio da ofensividade, ou seja, para que uma conduta seja considerada crime, ela deve ter o potencial de ofender o bem jurídico protegido. Ela pode ser que ela não tenha prejudicado o bem jurídico, mas ela tem o potencial de ofender o bem jurídico. E se ela não tem a capacidade, de modo algum, de ofender o bem jurídico, não há que se falar de punir uma conduta que é despida de ofensividade. Princípio da ofensividade também denominado princípio da lesividade. Exige o resultado jurídico concreto na avaliação da tipicidade penal. Se não houver lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado, não há que se falar de crime. Em último lugar, princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Significa que o direito penal se destina somente à proteção de bens jurídicos e não à proteção de qualquer outra matéria, a não ser estes bens estabelecidos como fundamentais na Carta Magna, na Constituição Federal. Aqui vimos 15 princípios. Muito bem, agora vamos entrar na praia que nos interessa mais propriamente. Vamos começar. Gastamos aí 40 minutos para ver esses princípios. Eu vou mandar o arquivo para vocês ainda hoje. A gente vai guardar essas informações, mas agora vamos para o comentário do Código Penal. A minha expectativa, comentando o Código Penal com vocês, é que a gente consiga avançar bastante, mas existem muitos elementos, muitos detalhezinhos que eu preciso analisar. Eu pergunto a vocês sobre princípios. Alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta? Alguém levanta a mão para registrar alguma inquietação? Não? Então, sigamos céleres. Sigamos céleres. Aqui a gente está com o olho ligado no Código Penal. A gente está com o olho ligado aqui no Código Penal, ele está aparecendo aí para vocês. E a gente vai agora fazer a leitura comentada nos moldes propostos por seu Hélio, a leitura comentada do Código Penal. Essa parte inicial a gente vai tentar vislumbrar com muito cuidado. Quando a gente chegar na parte especial, Renato, quando a gente chegar na parte especial, eu creio que não dá para comentar todos os tipos penais, a gente vai tentar focar nos mais importantes, aqueles que mais são cobrados em provas e concursos, porque não haveria condições da gente analisar os crimes em espécie um de cada vez. Mas vamos lá. Esse artigo 1º a gente já discutiu, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, princípio da legalidade, princípio da anterioridade da lei penal. Muito bem. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Lei posterior, abolitio criminis. Olha aí, Arthur, uma expressão latina, não é? Para a gente guardar, abolitio criminis. Ou seja, existia o tipo penal e uma lei posterior deixou de considerar aquela conduta como criminosa. Então, adultério é o exemplo que todo professor dá, né, Renato?
adultério. O adultério era crime e deixou de ser considerado crime. Então, aplica-se a letra da lei. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime, cessando em virtude dela, da nova lei, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O interessante aqui é que, ainda que essa sentença já tenha transitado em julgado, a abolitio criminis alcança todos os efeitos penais gerados pela condenação. Ok? Muito bem. Vamos adiante aí. Diga lá, Renato. É importante lembrar que, às vezes, se confunde a questão do estupro e do atentado violento ao pudor. Até 2009, nós tínhamos 2 tipos penais. A violência gerada através da conjunção carnal, a gente chamava de estupro, e todas as demais violências de natureza sexual seriam atentado violento ao pudor. O que o legislador de 2009 fez foi aglutinar, fundir os tipos penais. Então, é verdade que o atentado violento ao pudor deixou de existir, mas não houve abolição crime, que nenhuma conduta que antes era atentado violento ao pudor deixou de ser crime. Agora, e aí então ficou do mesmo jeito, ficou da mesma forma, não teve nenhuma repercussão? Teve sim. Porque se agora é apenas um crime, existiam pessoas que foram condenadas pelos 2 tipos penais. Vamos dar um exemplo. O cara pegou 10 anos pelo estupro, 10 anos pelo atentado violento ao pudor. Como agora é um crime só, ele vai ter a pena reduzida para 10. Então, teve muita gente que foi colocada em liberdade em função da mudança da lei. Não porque a conduta deixou de ser criminosa, mas porque passou a ser apenas um tipo penal. E não há, por exemplo, não havia... houve, na minha opinião, eu ficava brincando na sala de aula, acho que foi um estuprador que fez essa mudança. Porque não houve, a vítima só perdeu com essa mudança. Então tinha muita gente que era condenada pelos 2 crimes. Agora é um só. O que é muito importante dentro do que você está dizendo, Renato, é que não pode cair uma questão em que diz que houve a abolitio criminis do atentado violento ao pudor, que seria qualquer outro tipo de ato libidinoso distinto de conjunção carnal, obrigar a fazer sexo oral, obrigar a fazer sexo anal e tal. Então, qualquer outro tipo de conduta que obrigasse a diversa de conjunção carnal caía lá em atentado violento ao pudor. Não houve abolitio criminis porque essa conduta que era prevista, ela foi absorvida, e a nova definição de estupro foi constranger mediante violência ou grave ameaça a alguém a praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então, as 2 condutas foram condensadas em um só tipo penal, não havendo, portanto, abolitio criminis. Agora, como há um só tipo penal, não há mais que se falar de concurso de crimes. Não há mais que se falar de concurso de crimes, quer seja um concurso material, né, 2 crimes, 2 condutas e 2 crimes diferentes, definidos lá pelo artigo 69 do Código Penal. Aproveitando, Marco Aurélio, que a gente está falando de estupro, lembrar também que o verbo núcleo do tipo de estupro é constranger e não praticar ato libidinoso. Significa que você pode ter estupro sem contato físico, tá? Só lembrando, não precisa, o estupro não requer contato físico algum, apenas constrangimento. Mediante violência ou grave ameaça, né? Um constrangimento que teve essa característica, né, de ter sido violento e tal. Muito bem. Bora voltar aqui para o nosso velho e querido Código Penal. E aí a gente continua nos comentários acerca do texto de lei, parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos em sentença condenatória transitada em julgado. É a velha retroatividade da lei penal mais benéfica, Ana. Então, a gente é exatamente, Marco Aurélio, o caso que eu citei, né? Ah, sim. Não houve abolitio crime, mas houve a lei benéfica, né? Exatamente. Então, essa lei benéfica, ela retroage
e vai incidir, ainda que transitada em julgado, né? Ainda que transitada em julgado a sentença que condenou o cara. Agora, meus amigos, vamos para o artigo 3º, e esse artigo 3º tem uns detalhezinhos. Elô, vamos guardar esse artigo 3º aí para guardar e tal, para a gente não cair em cascas de banana. Lei excepcional e lei temporária. Lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, a gente precisará do socorro aqui do nosso querido quadro branco. Vamos apagar aqui, limpar o frame, beleza. Então, a gente vai ter 2 tipos de lei, né? A gente tem uma lei chamada de lei temporária, beleza? E a gente vai ter uma outra lei chamada de lei excepcional. Lei excepcional. O que são leis? O que é uma lei temporária e o que é uma lei excepcional? Ora, uma lei temporária e uma lei excepcional são leis que trazem a sua revogação prevista no próprio texto da lei. A lei temporária recebe esse nome porque ela será revogada por uma data por ela prevista. Então, essa lei continuará em vigor até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, ela é temporária. E a lei excepcional? Ela será revogada, essa lei, elas são semelhantes. Se a lei é revogada por uma data, eu vou até escrever aqui a palavra data em letras maiúsculas. Se ela é revogada por uma data, ela será temporária. Se a previsão da revogação que consta nela é por uma circunstância, então ela é revogada, nesse caso aqui, a excepcional, ela é revogada por uma circunstância por ela prevista. Então, qual é a semelhança entre a lei temporária e a lei excepcional? Em ambas as leis, as circunstâncias ou a data em que a revogação vai acontecer já está prevista na própria lei. Beleza. Então, qual é a diferença entre temporária e excepcional? Temporária, a revogação prevista no próprio texto da lei por uma data, a excepcional por uma circunstância. Por exemplo, tem uma lei que estabelece que até que as águas baixem, houve uma enchente, né? Uma enchente. Até que as águas cheguem ao momento, ao seu nível normal, então essa lei continuará em vigor. Ora, quando as águas chegarem, veja, não é uma data, ninguém sabe quando é que as águas vão voltar à sua normalidade. Agora é a coisa mais importante, Ellen. Agora a coisa mais importante que a gente tem que guardar no coração. A lei excepcional e a lei temporária, ela tem uma lógica diferente das leis que não são assim, as leis normais. Ela tem, olha essa expressão chatíssima, ela tem ultratividade gravosa. Que danada é isso, tio? Ultratividade gravosa. Vocês lembram? A gente escreveu aqui, né? A gente escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. A gente escreveu aqui uma linha do tempo. O tempo vai passar e eu vou aprender a mexer com esse negocinho aqui, viu? Então, a gente tem uma circunstância que é o seguinte. A gente teria aqui a lei A e a gente tem aqui a lei B. O que é que nós vimos? Nós vimos que houve uma separação aqui, né? Então, aqui a lei A deixou de vigir, passou a vigir a lei B. Mas nesse momento aqui, foi praticada a conduta.
nesse momento aqui, foi praticada a conduta. A conduta foi praticada nesse momento aqui. Beleza, de Creuza? Conduta praticada aqui. Vamos entender. O que a gente viu na explicação que eu dei há pouco para vocês? Se a lei B for mais vantajosa para o réu, muito embora a conduta tenha sido praticada aqui durante a vigência da lei A, ela vai ter retroatividade. Agora, o que está sendo dito é o seguinte: se a lei A for lei excepcional ou lei temporária, se a lei A for excepcional ou temporária, minhas amigas, lei temporária ou excepcional, então ela incidirá sobre a conduta, ainda que a lei B ela seja mais vantajosa. Lembra que eu falei de ultratividade? Ultratividade, o que é ultratividade, tio? Ultratividade é quando a lei A produz efeitos num tempo em que ela já estava revogada. Isso é ultratividade. Então, se o julgamento vai acontecer aqui durante a vigência da lei B, mas a lei A ela era temporária ou excepcional, então haverá a ultratividade da lei mais gravosa, ainda que ela seja pior, ela incidirá sobre essa conduta. Então, veja, o que é que a gente está aprendendo aqui? O que é que a gente tem guardado aqui no coração, meus amigos, meus sobrinhos amados? O que é que a gente tem aqui? A regra geral é que a lei mais benéfica retroage em favor do réu. A única exceção a essa regra é que se a lei é excepcional ou temporária, se a lei que no momento em que o indivíduo praticou a conduta estava em vigor uma lei excepcional ou temporária que descreve aquela conduta, não se aplicará a retroatividade da lei mais benéfica. Nós temos a ultratividade mais gravosa da lei excepcional ou temporária. É chato isso, não é, Ellen? Isso é meio chatinho, não? Mas eu quero saber, está claro para vocês? Há dúvidas? Arthur, meu jovem amigo, entendeu essa figura da lei excepcional e da lei temporária? Está claro ou não? Dúvidas? Não, né? Então, a gente guarda isso no coração, porque isso pode ser objeto de prova, porque a gente imagina, não, a lei mais benéfica sempre retroage em vantagem do réu. Não. A lei mais benéfica nem sempre retroage. Se a conduta foi praticada durante a vigência de lei excepcional ou temporária, e como é que eu vou saber se a lei é excepcional ou temporária? Se a lei tinha dentro do seu próprio texto um termo de revogação, fixando por data, lei temporária, ou por circunstância, lei excepcional. Alguma coisa sobre isso, Renato? Alguma coisa para dizer sobre essa questão? Não? Então, sigamos para o artigo 4º. Artigo 4º do nosso Código Penal. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade. Todo mundo aprendeu na escola, né, no curso, a luta. Hein? Luta. Sabe como é que é luta? L-U-T-A. Luta. Quanto ao tempo, a teoria da atividade. T-A. Tempo, atividade. L-U. Em relação ao lugar, a teoria da ubiquidade. Conhece essa expressão, Heloísa? Ubiquidade? Conhece essa expressão, ubiquidade? Ubiquidade significa tanto faz o lugar da ação quanto o lugar do resultado. Em relação à palavra ubiquidade, significa a possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Ubíquo é isso. Então, Ana, a gente diz que o corpo de Cristo é ubíquo, ou seja, tem várias igrejas celebrando a Eucaristia às 10 da manhã do domingo, e o corpo de Cristo está presente em todos esses lugares. Há uma diferença entre ubiquidade e onipresença. A diferença entre ubiquidade e onipresença é que onipresença está em todos os lugares e ubiquidade é estar em vários lugares. Ora, em relação ao lugar, o que é que o texto diz?
Em relação ao tempo, o artigo 4º diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tio, qual é a importância disso na prática, na resolução de uma questão ou na minha vida como advogado? A questão é muito importante, porque, veja, se o indivíduo praticou a conduta, indivíduo que tinha 17 anos, portanto, era inimputável, menor de idade, ele praticou a conduta aos 17 anos, ele fez um disparo de arma de fogo contra uma vítima. E essa vítima só veio a falecer no dia seguinte, quando ele já tinha 18 anos, porque o cara foi socorrido, ficou lá no hospital um tempão. E aí, ele será considerado inimputável ou imputável? E a resposta é inimputável. Porque, ainda que o resultado tenha se dado quando ele já tinha 18 anos, o tempo do crime é aquele em que ele praticou a ação. Então, se ele tinha 17 anos no momento que ele fez o disparo, ele vai ser, para essa conduta, considerado inimputável, ainda que, quando a vítima morreu, ele já tivesse 18 anos. Entenderam? Caiu uma questão há muito tempo atrás, Arthur, na OAB, em que era o seguinte: era para saber se o cara responderia por estupro de vulnerável ou não. Estupro de vulnerável ou não. Então, o indivíduo que manteve, o indivíduo que tinha 40 anos de idade, ele mantém uma relação amorosa com uma menina que, no dia em que ela fez, na festa que ela fez 14 anos, ou seja, no dia do aniversário dela, começaram a ter um envolvimento, no dia que ela fez 14 anos. E aí, a resposta é não houve. Então, se a relação entre os dois, se o envolvimento entre os dois iniciou-se no dia que ela tinha 14 anos, no dia que ela completou, no aniversário de 14 anos dela, então ela não se enquadra a figura do artigo 217-A do estupro de vulnerável, porque esse artigo exigiria que esse envolvimento amoroso tivesse dado antes, né? E a gente considera a ação, o momento do crime, o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, em relação ao tempo, a teoria da atividade, né? Agora, a gente precisa abrir a cabeça aqui para a questão do crime permanente, Ora, tio, o senhor não falou de crime permanente. O que danado é crime permanente, né? O que danado é crime permanente? Bora pensar aqui. Em geral, um crime é um ponto. O crime é um ponto. Ele acontece, ele se consuma, ele se exaure. Agora, às vezes, o crime não é um ponto. Às vezes, o crime ele se prolata no tempo. Às vezes, o crime ele se distende no tempo. Imagine o crime de cárcere privado. Não é um ponto. Ele é algo que começou no dia tal e continua vários dias. O crime de sequestro, não é? Então, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. Então, esses crimes eles têm um caráter permanente. Quer ver outro crime permanente? O crime de tráfico de drogas, quando a modalidade é ter em depósito. Então, é um crime permanente. Agora, imaginem na situação do crime permanente, se o indivíduo ele era menor de idade, quando começou a prática do crime, ele era menor de idade. Mas ele completou 18 anos e o crime continuava sendo praticado. A pergunta é, ele responderá por esse crime como inimputável ou como imputável? A resposta é como imputável. Por que ele responderá como imputável? Porque durante a ação delitiva que se prolatou, né, que se distendeu no tempo, ele se tornou maior de idade, então ele responderá. Porque aqui, nesse momento em que ele já era maior de idade, ele ainda continuava praticando o crime. Então, é um crime só,
parte dele ele era inimputável, mas ele responderá porque quando ele já era maior de idade, o crime continuava sendo praticado. Né? Continuava sendo praticado. Está claro isso ou não? Está claro isso? Então, ele responderá, porque no crime permanente, né, essa conduta se destende no tempo. Se destende no tempo. Voltemos ao velho e querido Código. Então, a gente tem aqui tempo, territorialidade, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, se o crime foi praticado no território, incidirá a lei penal brasileira. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. Então, a gente tem agora territorialidade por equiparação, né, por equiparação. Para efeitos, considera-se como extensão do território nacional embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza. Parágrafo 1º. E parágrafo 2º. É também aplicável à lei brasileira nos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente a estes em porto ou mar territorial do Brasil. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos aqui, a gente tem que parar e entender isso aqui. Vamos parar e entender isso aqui. Bora, olho no olho, zoio no zoio, olhos nos olhos. Vamos entender aqui o que é territorialidade. Bora lá. A gente tem dois tipos de territorialidade. A territorialidade propriamente dita, todo o território nacional, né? A gente vai considerar território nacional toda a região do mapa do Brasil, claro, a gente continua Fernando de Noronha, claro, as nossas ilhas e tal, as 12 milhas náuticas que cercam, né, o limite do território nacional, também das ilhas que pertencem ao território nacional. Agora, existe territorialidade por equiparação. Territorialidade por equiparação. Bora guardar uma regra. Ellen, guarda uma regra que aí tudo fica claro, tudo se assenta em nosso coração. Se uma aeronave ou embarcação é do governo brasileiro ou está a serviço do governo brasileiro, guarda isso. Quando uma aeronave ou embarcação é do governo brasileiro ou foi fretado pelo governo brasileiro, onde quer que essa aeronave se encontre e o crime acontecer dentro da aeronave, aplica-se a lei penal brasileira. Aplica-se a lei penal brasileira onde quer que uma aeronave ou embarcação do governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro se encontre. Tranquilo ou não? Se está na França, se está em Paris, lá no aeroporto Charles de Gaulle, mas o crime aconteceu dentro da aeronave da FAB, aplica-se a lei penal brasileira. Beleza ou não? Tranquilo. Agora, bom, já posso dizer aqui um detalhe. As relações diplomáticas, Ana Cláudia, elas têm como marca característica a reciprocidade. A reciprocidade. Heloísa, o que é que tem a ver reciprocidade agora? Veja, se a aeronave é de um governo estrangeiro ou está a serviço de um governo estrangeiro e o crime acontece dentro da aeronave, mesmo que essa aeronave esteja em pouso no Brasil, se nós não admitimos que a nossa lei seja afastada e ela se aplica lá, então também nós não vamos aplicar a nossa lei se a aeronave é do governo estrangeiro ou a serviço do governo estrangeiro e o crime aconteceu dentro dela, no território nacional. Porque uma relação diplomática, um princípio das relações diplomáticas é o princípio da reciprocidade. Se nós não admitimos que se afaste a lei penal brasileira, lá também não aplicaremos a lei penal brasileira a um crime acontecido dentro de uma aeronave ou embarcação de um governo estrangeiro, ainda que ela esteja dentro do Brasil.
O grande problema acontece nas águas internacionais e no espaço aéreo correspondente às águas internacionais. Veja bem, se a água internacional, se estamos fora dessas 12 milhas náuticas e a gente já está em águas internacionais e no espaço aéreo que cobre as águas internacionais, não há uma nação ali. Não há alguém que possa dizer, esse é meu território, esse é meu território. Então, se a aeronave é privada, se a aeronave é mercantil, privada, e o crime e a bandeira da aeronave é brasileira, a bandeira que toda aeronave ou embarcação tem que ter é brasileira, então aplica-se a lei penal brasileira lá. Crime aconteceu dentro da embarcação ou aeronave, em águas internacionais ou no espaço aéreo correspondente, aplica-se a lei penal brasileira. Aplica-se a lei penal brasileira. Isso aqui a gente estaria na territorialidade por equiparação. Agora, o detalhe chato, Heloísa, o detalhe chato é que numa prova de concurso, sabe o que eles vão perguntar? Se a aplicação aqui é o princípio da extraterritorialidade. Veja, o crime aconteceu dentro de uma aeronave brasileira no aeroporto Charles de Gaulle. E aí pergunta-se, então o princípio da extraterritorialidade? Não é princípio da extraterritorialidade, é princípio da territorialidade por equiparação. E se não tiver a palavra equiparação, é princípio da territorialidade ainda. Percebe ou não? Então, esse é um detalhe chato. Porque aí você tem a tendência, viu, Ellen? Que é a cabeça do concurseiro. A tendência de pensar, se foi fora do país, é princípio da extraterritorialidade. Não é o princípio da extraterritorialidade, é princípio da territorialidade por equiparação. Bora lembrar? A aeronave ou embarcação do governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro. Onde quer que se encontre, aplica a lei penal brasileira. O fato aconteceu em território nacional, aplica-se a lei penal brasileira, exceto se o crime aconteceu numa aeronave ou em embarcação de governo estrangeiro ou a serviço do governo estrangeiro, porque aí a gente tem a reciprocidade. E agora, se o crime aconteceu em águas internacionais ou no espaço aéreo correspondente às águas internacionais, aplica-se o princípio aí de saber de onde provém, qual é a bandeira dessa aeronave ou embarcação. Então, aplica-se a lei penal correspondente à bandeira daquela nacionalidade. Muito bem. Quer completar alguma coisa sobre isso, Renato? Dizer alguma coisa sobre isso? Não? É isso mesmo, é isso mesmo. É decorável, eu decorar essa regrinha aí. Tem muita coisa a decorar. Coisa de natureza pública vai ser o do Estado brasileiro ou estrangeiro. Agora, se estiver dentro do território nacional e não for de natureza pública, aí atrai. É isso mesmo. Agora, Arthur, o que pode pegar, sabe, Arthur, a palavra foi fretado pelo governo. Era um avião da Latam, o avião era da Latam. Aí você diz, se é da Latam, porque veja, se o crime aconteceu, preste atenção agora, Ana, se o crime aconteceu dentro de uma aeronave da Latam, esquece a questão do fretada pelo governo, o crime aconteceu dentro de uma aeronave da Latam, dentro de uma aeronave da Gol, parece que só tem essas duas, da Azul, e esse crime aconteceu no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, vai se aplicar a lei penal francesa. Vai se aplicar a lei penal francesa. Uma aeronave da Azul, uma aeronave da Latam, uma aeronave da Gol, todas essas três companhias têm bandeira brasileira, né? Muito embora a Latam tenha também em outros países. Mas, supondo que essas aeronaves tenham bandeira brasileira e o crime aconteceu lá, aplica-se a lei penal francesa. Só não se aplicará a lei penal francesa num crime que aconteceu dentro da Latam, de uma aeronave da Latam, em um aeroporto francês, se essa aeronave, muito embora seja privada, estivesse fretada, estivesse a serviço do governo brasileiro. Beleza ou não? Estamos juntos? Compreendemos isso? Ótimo. Então, vamos adiante. Vamos chegar aqui ao artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Aqui a ubiquidade, Heloísa. Tanto pode ser a ação quanto o resultado. Então, pode-se considerar
Aqui você não tem, você tem a possibilidade do ou, né? Então, aqui você pode... E por que tem essa questão da ubiquidade? Que palavra feia, que palavra chata, só para complicar a vida da gente. Não, o espírito aqui, vamos entender isso, Ellen, é garantir que a lei penal brasileira possa ser aplicada. O legislador estava querendo evitar que a lei penal brasileira não fosse aplicada. Veja, se a ação aconteceu no Brasil e o resultado se deu na Argentina, o cara deu um tiro no Brasil. O cara deu um tiro no Brasil, na vítima. Mas o cara só morreu na Argentina, aplica-se a lei penal brasileira, porque a ação aconteceu dentro do território nacional. Se o cara levou um tiro na Argentina e morreu no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira, porque o resultado se deu no Brasil. Então, o objetivo do legislador, Arthur, era garantir que a aplicação da lei penal brasileira fosse dada. Então, por isso é que, em relação ao lugar, gerou-se a ubiquidade para que a lei penal brasileira, para que a jurisdição brasileira não fosse afastada, mas que houvesse maior possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Então, por isso, adotou-se a teoria da ubiquidade, ou seja, tanto faz a ação quanto o resultado, aplica-se a lei penal brasileira. Agora, se a ação e o resultado se deram aqui, aplica-se também. A parte mais chata disso aqui, Renato, é extraterritorialidade. Extraterritorialidade começa no artigo 7º. Nós temos dois tipos de extraterritorialidade. Extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. Meus amigos, a gente tem que enfrentar as partes chatas do direito penal. O direito penal, em regra, é lindo, vai chegar a situações emocionantes aí, mas, às vezes, tem umas coisas chatas. E eu fico feliz em dizer que as partes chatas do direito penal é a minoria do direito penal. A maioria do direito penal é emocionante, é bonito. O direito penal chega a fazer poesia, Heloísa. Chega a fazer poesia. O direito chega... Mas como assim, Arthur? Direito penal faz poesia? Faz. Por exemplo, o artigo 121, né? Quando no seu parágrafo 5º, veja que isso não é poesia, no caso do homicídio doloso, digo, homicídio culposo, né? Homicídio culposo. Vê que coisa linda, Ellen. Vê se não dá para se apaixonar pelo legislador. O legislador diz um negócio desse. No caso do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando as consequências da conduta atingirem um agente de tal maneira que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, o cara matou seu próprio filho culposamente. Então, o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando as consequências da conduta atingirem um agente de tal maneira que a sanção penal se torne desnecessária. Né? É um negócio assim, beira a poesia, beira a poesia. O direito penal tem dessas, mas também tem dessas coisas chatas, como, por exemplo, a extraterritorialidade. Então, eu diria, a extraterritorialidade ela tem dois tipos. Extraterritorialidade incondicional, que é a primeira que nós vamos ver, e a extraterritorialidade condicional. Primeiro, o que é extraterritorialidade? É a aplicação da lei penal brasileira em uma conduta cuja ação e a consumação se deram no estrangeiro. A ação e o resultado se deram no estrangeiro. A ação e o resultado não deveria se aplicar à lei penal brasileira. Não. Tá fora da regra. Extraterritorialidade. Extraterritorialidade incondicionada. Quando é que se dá? Extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1º, alínea A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Ora, o presidente da República, isso reflete um tempo em que o chefe de Estado ele era como que a encarnação do país. Onde ele estivesse, qualquer que fosse o dano praticado a ele, era uma conduta contra o próprio país, né? Como se nós estivéssemos praticando uma conduta contra o país. Então, ora, se um crime foi praticado contra a vida, ou seja, tentativa de homicídio contra o presidente da República, né? Já que os crimes contra a vida só cabe isso aí, né? Né? Porque não se pode pensar em infanticídio,
nem se pode pensar em aborto, né? Não seria o caso de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, né? Mas, bom, poderia ser essa possibilidade, mas em tese a gente está pensando no homicídio. A ação e o resultado foram contra a vida do presidente da República, ou sequestro, né? Que é contra a liberdade do presidente da República, extorsão mediante sequestro. Então, aplica-se a lei penal brasileira. Não depende de condição nenhuma. Então, aqui eu tenho extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Outra hipótese de extraterritorialidade incondicionada. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de territórios, do município, de empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Martô, o que é patrimônio e o que é fé pública? Ora, patrimônio é aquilo que possui, pode ser recursos, pode ser bens imóveis dessas autarquias. O que é fé pública? Fé pública é a prerrogativa que tem a União, os Estados, de declarar, de atribuir legalidade a um determinado documento. Legalidade. Então, se falsificaram um documento que tem um carimbo, que tem as marcas, os selos, os símbolos nacionais. Então, a gente teria aí a lesão à fé pública, quer seja da União, dos Estados, dos municípios e territórios. Então, contra a vida e a liberdade do presidente da República, se furtaram a mala do ex-presidente da República, se furtaram a mala com joias do ex-presidente da República enquanto ele fazia uma visita à Arábia Saudita, aplica-se a lei penal brasileira? E a resposta é não. Porque houve um crime contra o presidente da República. Olha a bronca agora, viu? Houve um crime contra o presidente da República? Houve. Mas foi contra a vida e foi contra a liberdade? Não. Mas perceba, o presente que o presidente da República ganhou não era dele. Era patrimônio público. Sempre foi patrimônio público. Em momento nenhum deixou de ser patrimônio público. Ora, nesse caso, o furto das joias vai trazer a incidência da lei penal brasileira. Por quê? Porque se fosse o celular do presidente, né, e era um celular que ele tinha desde antes da eleição, não se aplicaria. Mas se as joias que ele recebeu de presente... Eita, pô, vê que situação lasqueira, hein, Arthur? Vê que situação lasqueira para um concurso. Se essas joias que ele recebeu de presente, elas são interpretadas como bem público brasileiro, de tal maneira que deveria o presidente, chegando ao Brasil, entregar ao Tesouro para ser guardado como bem público. Afinal de contas, ele não recebeu um presente em nome próprio, recebeu o presente enquanto presidente da República, deveria integrar o patrimônio público, então incidiria, porque nós teríamos um patrimônio que pertenceria à União. Patrimônio que pertenceria à União. Então, esses detalhezinhos são lasca, viu? A gente tem que guardar. Agora, também, crimes, a linha C, contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. Então, nós temos um indivíduo, quer seja brasileiro, quer seja estrangeiro, mas a serviço da administração pública, o cara trabalha na Embaixada do Brasil na Argentina e, como vocês sabem, existem argentinos que trabalham na Embaixada brasileira, porque fazem trabalho de segurança e tal, mas eles agiram contra a administração pública, então incidirá incondicionalmente, extraterritorialidade incondicional, a aplicação da lei penal brasileira. Muito bem, e a linha D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Extraterritorialidade incondicional. Muito bem, a gente não vai ter tempo para discutir extraterritorialidade condicional, porque esse é o momento mais difícil da aula e a gente já está dando aqui 2 horas, 1h30 de aula, né? Minha intenção era que a gente tivesse 1h30 de aula e a gente entrou em temas aqui que estão fora do arcabouço das questões que Arthur me mandou. Mas como isso aqui é um ambiente de revisão, como esse é um ambiente de revisão e todo mundo aqui já é bacharel em direito, viu, Ana? Todos os que estão aqui, Arthur, Heloísa, Ellen, Caio, todos são bacharéis em direito, a gente tem um clima aqui de revisão. Valeria a pena a gente olhar algumas das questões que Arthur me mandou.
algumas das questões que Arthur me mandou. E eu acho que valeria a pena olhar para essas questões e a gente fazer uma revisão muito breve, porque a gente faz revisões lendo as questões, né? Lendo o código, a gente faz revisão lendo o código e a gente faz revisão resolvendo questões também, né? Eu e Renato ministramos um curso em que a gente tinha essa política, né, de fazer revisão discutindo o texto e também resolvendo questões. Vamos aqui ver algumas das questões que estavam... E Arthur me mandou, acho que Caio ajudou aí, e eles tiveram acesso lá no Que Concursos, alguma coisa assim, e essas questões aí estão presentes. Beleza? Vamos ver essa aqui. Um homem que adquiriu legalmente uma pistola e que tem porte de arma deferido pela Polícia Federal, ou seja, não tem descrição nenhuma de conduta criminosa até aqui. Sim ou não? Tem nada de estranho nessa questão. Um homem adquiriu legalmente uma pistola e que tem porte de arma deferido pela Polícia Federal, pretendia matar uma pessoa. Tudo bem, pretendia matar uma pessoa, então ele tem uma intenção criminosa em seu coração. Aguardava seu alvo em local que julgou ser propício para os disparos. Então, ele está aí, ele deixou a cogitação e ele já passou para a segunda fase do iter criminis. Lembra dessa expressão, Ellen? Iter criminis? Lembra dessa expressão, iter criminis? Vamos falar dessa expressão daqui a pouco. Iter criminis, a palavra iter, de onde vem a palavra itinerário, significa caminho do crime. O caminho do crime tem 5 passos. Olha a desgraceira agora, o caminho do crime tem 5 passos. O primeiro passo é a cogitação. Nunca é punida. Felizmente, porque meus sobrinhos estariam presos agora se a cogitação fosse. Veja que tragédia, Ana. Meus sobrinhos todos presos. E os pais deles também, se a cogitação fosse crime. Pensar nunca é crime. Cogitação. Segundo passo no caminho do crime, preparação. Preparar é tomar providências para poder iniciar a terceira fase, que é a execução. A conduta descrita é preparação aqui. Ele ficou no lugar pronto para matar a pessoa com a pistola que ele tinha. Preparação. A preparação quase nunca é crime. A preparação só é crime quando o tipo penal descreve a preparação. Ou seja, o indivíduo comprou uma máquina para falsificar dinheiro. Ele não falsificou dinheiro, mas só o ter a máquina que falsifica dinheiro já seria o petrecho para a execução do crime. Então, nesse caso, a preparação seria considerada crime. Mas aqui não há nada de criminoso, está parado ali esperando alguém passar, é preparação, mas não iniciou a execução. Então, o terceiro momento, primeiro momento é cogitação, segundo é preparação. Cogitação nunca é crime, preparação quase nunca é crime, só é crime quando a conduta em si já é um tipo penal, já realiza um tipo penal. Execução. A execução é muito importante porque, para falar de tentativa, a gente tem, em regra, que ter começado a execução, né? Considera-se o crime tentado quando, iniciada a execução do crime, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a execução é um momento importante. Consumação. Quando é que é consumação? É quando os elementos do tipo penal se realizam, né? Então, quando tudo que estava previsto no tipo penal é a consumação, o quarto passo do iter criminis. E o quinto passo nem sempre existe, mas é o exaurimento. Então, o exaurimento é um desdobramento. Por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro. No momento em que o indivíduo cerceou a liberdade do agente, impedindo de ele ir com o objetivo de adquirir a vantagem, o crime se consumou. O crime da extorsão mediante sequestro se consuma quando a liberdade do agente ela é tolhida com o objetivo de obter o resgate. Se consuma. Pode nem ter pedido o resgate a ninguém, mas se a intenção era pedir o resgate e a liberdade foi tolhida. Agora, o cara pediu o resgate e recebeu. Esse receber é mero exaurimento. Então, cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Os 5 passos. Então, a gente tem aqui preparação. Vamos voltar aqui a olhar. Preparação, a conduta não é... nesse caso aqui, não era criminosa em si. Aguardava seu alvo em um local que julgou propício para os disparos quando decidiu escolher outra oportunidade.
em razão da grande quantidade de pessoas que ali circulavam na ocasião. Essa conduta configura arrependimento posterior. Não. Arrependimento posterior, Arthur, exige que ele tenha praticado uma conduta com potencial consumativo. Mas não, ele não, na verdade, aqui o arrependimento posterior é outra figura. O arrependimento posterior é quando ele praticou um crime praticou um crime sem violência ou grave ameaça e aí restitui o valor ou o bem depois. Então, não é arrependimento posterior, né? Não é arrependimento posterior. Arrependimento posterior, vamos lembrar, é um crime sem violência ou grave ameaça e o indivíduo restitui o valor ou a coisa subtraída antes do recebimento da denúncia. Aí é o arrependimento posterior. Diga lá, Renato. Não, eu ia complementar, você complementou, né? Que é a questão do arrependimento posterior, é quando já há consumação. Né? Já houve a consumação. Nesse caso, não houve consumação. Porque você usou a expressão potencial de consumação, não é a própria consumação. É a consumação. Crime tentado. Também não há que se falar de crime tentado, porque para caracterizar a tentativa, o artigo 14, inciso 1º, diz que tendo iniciado a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Também não é crime tentado. Desistência voluntária. Também não é desistência voluntária, porque para que houvesse desistência voluntária, teria que ter iniciado a execução. A desistência voluntária, Heloísa, é aquela em que, começada a execução, é o agente que desiste de dar continuidade. Não praticou nenhum ato consumativo ou com potencial consumativo, mas ele desiste. A desistência voluntária é quando, por exemplo, o indivíduo ele ingressa na casa de alguém para praticar um furto e tal, e entrou, pegou a coisa e tal, e depois ele diz, não vou fazer isso não, e deixa a televisão... Martorelli, diga lá. Essa expressão potencial consumativo eu acho que não é interessante utilizar, porque a pessoa pode atirar A, atira em B, e tendo mais bala na arma, desiste. O tiro tem potencial consumativo, mas pode se configurar a decisão voluntária nesse caso, sem problema nenhum. Eu vou explicar por que eu uso a expressão de potencial consumativo. Pode gerar dúvida, porque o tiro bateu na vítima e tem um potencial consumativo. Mas eu tenho lá minhas razões para utilizar essa expressão, Renato, que é o problema para diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz. Eu vou mostrar aqui o que é que acontece, nesses dois casos. Vamos ver aqui. Arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Esses são os dois institutos mais chatos, mais parecidos, né? Que a gente precisa entender a diferença. Chamadas pontos de ouro do direito penal, né? A gente precisa saber a diferença entre um e outro. Veja, em ambos os casos, houve o início da execução. Ou seja, o indivíduo começou. Há também, eu acho que poderíamos colocar aqui, para juntar essa ideia de que houve o início da execução, a própria tentativa. A tentativa também vai marcar o início da execução. Começou a execução. Ora, quando é que eu vou ter a diferença entre... Aqui na tentativa, o crime não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Em ambos os casos, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, houve uma mudança na mente do agente. Algo aconteceu que mudou a direção da sua vontade, do seu dolo, né? Então, algo mudou nele. Na tentativa, nada mudou nele. Ele não consumou porque alguma coisa aconteceu, porque o cara fugiu, porque a polícia chegou na hora, mas não houve mudança no agente. Veja, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são institutos que beneficiam o agente que experimentou uma mudança interior no seu desiderato, no seu objetivo. Beleza.
Agora, o que é que vai fazer a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? E aí é que eu entro com essa expressão. Aqui na desistência voluntária, começou a execução, mas não foi praticada uma conduta com, e aí eu coloco a expressão potencial consumativo. Vou explicar daqui a pouco essa expressão e por que ela tem, na minha ideia, uma importância significativa. No arrependimento eficaz, começou a execução e foi praticada uma conduta com potencial consumativo. Veja bem, vamos pensar aqui. Imagine que o dolo do agente é de homicídio. O dolo do agente é de homicídio. O dolo do agente... Vou até apagar a tentativa aqui, porque a gente já entendeu que tentativa não houve mudança no coração do agente. Então, fica fora a tentativa. Então, vamos pensar que o dolo é de homicídio. O dolo do agente é de homicídio. Dolo de homicídio. Animus necandi, homicídio. Animus necandi, dolo de homicídio. Ora, se esse agente com dolo de homicídio, ele deu um tiro que atingiu de raspão o ombro da vítima, o indivíduo deu um tiro que atingiu de raspão o ombro da vítima, e a vítima ficou paralisada pelo susto que ele teve, e ele desiste de continuar, então eu tenho aqui a figura da desistência voluntária. Renato disse bem, ora, ele deu um disparo no cara, a execução começou, mas esse tiro que pegou de raspão o ombro, ele não deu o segundo tiro. Esse tiro ele vai caracterizar a desistência voluntária, porque se o dolo é de homicídio, esse tiro não tinha potencial consumativo, ou seja, não tinha o potencial, em regra, de levar à morte a vítima. E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz é que o cara deu um tiro, esse tiro atingiu em um órgão letal, poderia levar à morte, ou seja, tinha potencial consumativo, e arrependido, houve a mudança na mente do agente, ele socorreu a vítima e impediu a sua morte. Em ambos os casos, a consequência será a mesma. Ele responde apenas pelo ato praticado, a lesão corporal. O dolo desaparece, é a ponte de ouro que Renato falou. O dolo de homicídio desaparece e ele responde por lesão corporal. Eventualmente, lesão corporal leve, no primeiro caso, que pegou de raspão. Eventualmente, lesão corporal grave, no segundo caso, que... O Martorelli. Letal e tal. Data máxima vênia. Diga lá. Eu queria fazer a seguinte indagação. Se atira no coração de B, B cai no chão, e A olha para B e simplesmente com mais projétil na arma, com mais bala, e não executa, não conclui o serviço, vai embora. Aí uma desistência voluntária. Porque ele não concluiu o que ele precisava fazer. Porque ele estava na mão dele. Ele simplesmente foi embora. Para ser um arrependimento eficaz, ele teria que agir no sentido contrário. Ou seja, pegar o cara, levar para o hospital. Ele foi embora. Mas a vida de B estava na mão de A. Ele podia atirar na cabeça dele e concluir o serviço. Ele desistiu. A questão da bala ter batido de raspão não vai fazer o diferencial. O diferencial é que ele estava no meio dos atos de execução. Ele poderia ir até o final. Ele mentalizou, eu vou crivar o corpo do cidadão de bala. Deu e desistiu do meio do caminho. Aonde a bala bateu, não vai fazer a diferença para a conclusão, não. O efeito jurídico é o mesmo. Ele podia ir além, ele podia concluir, estava à disposição dele a vida de B. E B simplesmente foi, não vou matar mais ele, não. Entende? Porque eu entendo. É que na minha cabeça, a expressão potencial consumativo significa se não houver interferência, vai gerar consumação. Entende?
se não houver interferência, vai gerar consumação. Nesse exemplo que você deu, a conduta não tem potencial consumativo, porque mesmo não havendo interferência nenhuma, não se realizou a consumação. Eu entendo o que você diz, mas essa expressão pode gerar, eu acho receosa. Mas então, tá certo. Eu acho que o alerta foi importante para a gente entender. Aí a Ana Cláudia levantou uma questão que é importante aqui, esclarecer quais são os efeitos tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz. O nosso Arthur, que é monitor da disciplina, já está aqui atento e já explicou. Ora, tem diminuição da pena nesse caso de arrependimento, Martor? Olha, Ana, respondendo a sua pergunta, Arthur, que é o monitor da turma, já explicou aí. Responde pelos atos praticados. Ou seja, aqui a vantagem é enorme, Ana, enorme, porque nós teríamos aqui um homicídio tentado. E o cara responderia aqui por um homicídio geralmente é qualificado, né, velho? O homicídio quase nunca é simples, é de 12 a 30 anos. E aí, com a forma tentada, o parágrafo único do artigo 14 vai dizer que haverá diminuição da pena, mas o cara responde por homicídio qualificado, geralmente. Então, na forma tentada. Então, o que há é que ele, ao invés de responder por esse crime que teria de 12 a 30, ele responde por lesão corporal. É como se o dolo fosse desfeito, o dolo de homicídio fosse desfeito. E ele às vezes, pela conduta praticada. Ele pode responder até por nada. Até por nada. Eu gosto daquele exemplo de que você joga, era um exemplo de Rogério Greco dá. Você joga uma pessoa que você sabe que não sabe nadar lá no mar, ele sobe e desce, depois você se arrepende, puxa ele de volta para o barco. Ele engoliu muita água, mas não teve nenhuma sequela. Você vai responder por quê? Por absolutamente nada. Veja, por isso que Franz von Liszt usa a expressão pontes de ouro do direito penal. É um lugar, é uma situação que leva a uma vantagem absurda. Por isso que ele... Ponte é um objeto, né, que liga dois pontos. E o destino é o ouro, o destino é o paraíso, o destino é a maravilha. Ele saiu. Acho que ele caiu aí. Viu? Então, a expressão ponte de ouro do direito penal é porque é uma situação, é um convite. O direito penal está convidando o cara a desistir ou se arrepender. Porque tem muita gente que tem... Mas, o cara atirou para matar, deu um tiro no cara, bateu um tiro, e ele não responde por tentativa de homicídio? Não. Foge a lógica, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende a responder com lógica. A gente aprendeu a ter raciocínio lógico. A atira em B com vontade de matar, ou ele responde por homicídio ou por tentativa de homicídio. É lógico. A lógica é essa. Mas não é assim. Ele pode responder por absolutamente nada. Vamos lembrar a chamada tentativa branca. Lembra da tentativa branca? Que é aquela onde você atira e a bala não pega. A bala não pega. Veja como é interessante. Uma tentativa branca gera uma punição, pode gerar uma punição severa. Enquanto o cara que deu o tiro, a bala pegou, mas ele desistiu e ele vai responder por quase nada, vamos dizer assim. Veja como é interessante. Isso se ele conseguir impedir que o resultado ocorra, né? Porque se pegar e o cara morrer... Sim. Aí veja. Aí seria arrependimento ineficaz. E lembra uma questão... Pessoal, eu caí porque o meu computador tem uma longa bateria, mas eu acho que é eterna. E aí eu deixo o meu computador sem o notebook sem ligar, mas não é eterno. É longo, mas não é eterno, né, velho? Aquela questão bem grande, onde dizia assim, o cara tirou, levou para o hospital, pagou tudo, e lá no meio, assim, era metade de uma frase. No entanto, a vítima faleceu. Isso. Acabou, meu irmão. Acabou. Ineficaz. Agora, vamos voltar aqui à questão, porque, olha, a hora, eu estava pensando que a gente ia até 10h30, a gente vai até 11h, já é bem tarde, assim, para quem vai trabalhar amanhã, já é dureza. Eu tenho aplicação lá de prova às 8 da manhã. Então, vamos lá. Em razão de grande quantidade de pessoas. Então, arrependimento posterior, não,
que arrependimento posterior é crime sem violência nem grave ameaça e o cara restitui o bem antes do recebimento da denúncia. Crime tentado também não, porque não começou a execução. Para ser tentado, teria que ter começado a execução, não começou a execução. Desistência voluntária, a gente já viu que não é. Arrependimento eficaz não é. Alternativa correta, letra E, ato preparatório impunível. Porque ele ficou no intercrimes, ele teve cogitação, ele teve preparação, mas essa preparação não constitui em per si crime, né? Então, a gente teria essa alternativa, letra E. Bora ver mais uma questão para a gente... E aqui, só essa informação, né? Onde, quem foi que fez, né? Tá tudo aqui, esses detalhes todos, qual foi a banca que elaborou e tal. Eu não sei muito essas siglas, não. Arthur aqui é profissional dessas bancas e Ellen também, tá? O Caio tem que ser também. Bora ver. A parte geral do Código Penal estabelece: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Beleza. Tá. Essa alternativa é interessante. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Opa, faltou alguma coisa aqui, hein? Era atual ou iminente. Então, legítima defesa é perigo atual, ou seja, o perigo está acontecendo, uma agressão está acontecendo, ou está prestes a acontecer. Eu pararia de ler aqui, viu, Heloísa? Já sei que isso aqui não está correto, porque entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem poderia de outra maneira evitar. O diretor está aqui apontando lá para o estado de necessidade, né? O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio sempre serão puníveis, ainda que o crime sequer tenha sido tentado. Não é isso que diz o artigo 31. O artigo 31 do Código Penal vai dizer que o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio serão puníveis somente quando o crime for, pelo menos, tentado, né? Pelo menos tentado. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até a conclusão do inquérito penal. Não, meu pai, inquérito penal não, meu amigo. Não. Aqui você está diante da figura do arrependimento posterior, né? Então, não tem a ver com inquérito, nunca tem a ver com inquérito, nada tem a ver com inquérito. Ou tem a ver com o recebimento da denúncia, ou tem a ver com o oferecimento da denúncia. Nunca tem a ver com inquérito penal. Inquérito é uma figura desprestigiada, nada acontece porque o inquérito foi ou não foi começado. Então, essa questão do oferecimento e recebimento aí é muito pega de questões aí. Né, tem muita opção que você tá tudo certo e troca. Recebimento por oferecimento. O cara vai e marca lá na agonia e perde. Tem muitas isso aí é pau. E esse é um detalhe importante, porque no oferecimento da denúncia, acabou o trabalho do Ministério Público, né? Acabou o trabalho do Ministério Público, assim, no sentido de provocar a ação penal, né? De instigar. No recebimento da denúncia, quando a gente tem o recebimento da denúncia, iniciou-se a ação penal. Letra E, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo. Também está errada, porque, na verdade, existem 5 tipos de embriaguez. 5 tipos de embriaguez. Não é possível. Tem 5 tipos de embriaguez, eu só me embriaguei de um jeito só essa vida toda. Passei a vida toda me embriagando de um jeito só. Ora, existe a embriaguez dolosa. Eu quero ficar bêbado. É a embriaguez dolosa. O cara bebe com a intenção de ficar bêbado. Existe a embriaguez culposa. O famoso licor de menta, Caio. Licor de menta. Cara, não, aquilo nada, não tem intenção, mas a pessoa não domina direito, o licor de menta vai pegando e não tinha intenção de ficar bêbado, mas ficou bêbado porque foi imprudente em avançar no licor de menta. O terceiro tipo, e aqui é uma circunstância agravante da pena, é a embriaguez pré-ordenada. Que é o indivíduo que bebe para tomar coragem para cometer o crime. Então, ele premeditou o crime e, na intenção de cometer o crime, ele se embriagou. Então, aqui, uma circunstância agravante. Veja,
A embriaguez dolosa e culposa, elas são irrelevantes. Não muda nada no crime. O cara cometeu o crime e é responsável pela sua conduta. A pré-ordenada, ela é uma circunstância agravante. Agora, há duas circunstâncias que vão afastar, né? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de embriaguez causada por força maior. Então, a embriaguez, causa fortuita ou força maior? A causa fortuita é o azar, para acontecer uma coisa que ele não foi nem negligente, nem imprudente, nem perito. Houve essa embriaguez a palavra fortuito tem a ver com fortuna, que é sorte, azar, né? Por um azar ele ficou embriagado. E força maior. Força maior pressupõe que alguém constrangeu ou obrigou a embriaguez. Se a embriaguez é completa, e esse indivíduo estava embriagado por causa fortuita ou força maior, então não há crime. Mas essa resposta está errada porque é voluntária, seria a embriaguez dolosa, voluntária ou culposa. Esses dois tipos de embriaguez não alteram nada. Então há crime, sim. Então a alternativa correta é a letra A. Você queria complementar com alguma informação, Renato, essa questão? Não que você tenha experiência em embriaguez, eu só estou dizendo porque... Não. É só porque você deixou para falar da expressão completa no final. Aí eu digo, rapaz, tem que lembrar que não é qualquer embriaguez, né? É a completa, que exclui a responsabilidade penal. Ou seja, a embriaguez completa é aquela em que o indivíduo já está para lá de Bagdá, né? Isso. Completa, ou seja, ele se torna incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta, né? E de se lembrar portar que em relação a essa questão da embriaguez, vigora a teoria da action in libere causa. Ação livre na causa. É aquele cidadão que, quando que ele escolhe beber, ele estava livre na hora de beber, ele poderia beber ou não beber, então não dá para dizer depois que ele estava totalmente embriagado. Mas se o ato foi voluntário, né, ele responde pelo crime. Eu já vi alguns concursos cobrarem essa teoria, né? Essa teoria. Beleza. Última questão para a gente fechar a noite. Essa quarta questão, dentro da teoria geral do crime, entende-se por crime de empreendimento aqueles que... O que é o crime de empreendimento? Essa é uma nomenclatura, cara, que isso é chato, porque um ou outro autor vai utilizar essa nomenclatura. O crime de empreendimento é aquele crime em que o tipo penal não faz diferença entre a tentativa e a consumação, ou seja, agir ou tentar, fazer ou tentar fazer. Tanto faz fazer como tentar fazer. Então, se tentar fazer já é o crime consumado, a gente vai chamar o crime de empreendimento. Fazer ou tentar fazer já se configura. Tem um tipo penal que pode exemplificar isso. Deixa eu trazer aqui para vocês. 352, deixa eu ver se... 252, deixa eu ver se é isso. É aquele tentar evadir, né? O preso, alguma coisa assim. Não. É do preso, né? Eu tô lembrado qual é o tipo penal. Eu não lembro o número do artigo, não. Assim que 300 é alguma coisa. O monitor vai procurar aí crime e vai achar aí o tipo penal para a gente trazer aqui. Bora lá. Mas a gente entendeu o que é o crime, a expressão crime de empreendimento. É que o tipo penal, olha aí, 352, eu achei que era 252, o monitor já achou aí, eu errei por 100. Aqui. 352. Evadir-se ou tentar evadir-se.
percebe que o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando a violência contra a pessoa. Então, é chamado de crime de empreendimento. Por quê? Porque tanto faz evadir-se quanto tentar evadir-se. Então, a própria tentativa, ela não vai ser aqui, não vai incidir o artigo 14, inciso 2º ou parágrafo único como causa de diminuição, não. Porque, nesse caso, a própria tentativa já é o crime consumado, porque o legislador não fez diferença entre o crime tentado e o consumado. Então, vamos para a questão. Entende-se por crime de empreendimento. Todas as elementares do tipo penal precisam ser praticadas para que o resultado seja alcançado. Não, o agente pratica os atos de execução, mas a configuração do crime depende da colaboração da própria vítima. Não. Há exigência da reiteração também, nem quero que leia aí. O legislador equipara a forma tentada à forma consumada do delito, prevendo a mesma pena para ambas as modalidades. Esta é a letra certa, a letra D. A letra E, o crime é cometido por meio de profissão ilícita do agente. Não, porque... Tem sacanagem aí, viu, Ellen? Porque é o crime do empreendedor. Aí botou o empreendimento para o cara pensar em empreendedor. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pega muita gente, hein? Pega muita gente. Olha, eu acho isso uma sacanagem, Martorelli, porque a expressão não tem nada a ver com a definição. Eu ficava muito confundido, eu achava que era tipo crime de organização criminosa, associação criminosa, os caras todo mundo, né, me confundindo. É uma empresa. Não existe nenhuma ligação entre o conceito e a expressão. Aí a vida decoreba pura, né? Vida decoreba pura, você não consegue fazer uma ligação. É horrível. Mas, então, é triste. É a vida. Gente, estamos às 22h58, 2 horas do nosso encontro. Espero que tenha sido produtivo. A gente começa semana que vem com extraterritorialidade condicional. Extraterritorialidade condicional. Vou preparar um esqueminha para tentar facilitar a vida de nós outros. Mas eu espero alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer nesses 2 minutos finais que nos separam. Martorelli, eu acho interessante você falar sobre classificação de crimes, porque eu acho que ajuda muito quem está estudando aqueles conceitos de crime unissubjetivo, plurissubjetivo, unissubsistente, plurissubsistente, crime próprio, né? Às vezes Isso, assim como a gente dedicou um tempo para os princípios, a gente dedicaria na próxima aula um tempo para a classificação de crimes. É isso, Renato? Eu acho. Eu acho também. Eu acho que também isso é cobrado, hein, Arthur? Classificação, crime próprio, crime de mão própria, esse tipo de coisa. É falado muito antes do concurso de pessoa. Não, acho que é de crime, né? Deixa eu ver aqui. Mas é bom, é importante falar sobre isso mesmo. Cai muito também. Bora fazer isso. Vamos combinar aí. Semana que vem a gente pode fazer aquela parte doutrinária, né? Porque, veja, princípios hoje foi puramente doutrinário. A gente entra com a parte doutrinária para classificação de crimes e depois a gente ingressa em a continuidade da leitura, né? A leitura comentada do Código Penal. Tudo jóia, gente? Vamos descansar agora, né? Que a gente merece também. Tá ótimo, Tim. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada aí, Tim.